Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Estávamos, portanto, a continuar a história de nossa mãe, Hazrat Aisha, radiallahu ta'ala anha, em que ela está a contar que depois a situação toda de estar como estava, ela chorou a noite toda, naquela noite que ela foi para a casa dos seus pais, e ela até diz que chorei tanto naquela noite, que parecia que o meu fígado ia rebentar de tanto chorar. Portanto, eu tinha dores no fígado. Nessa altura também ela diz que houve uma senhora Ansari, uma senhora de Medina, Munawara, que também entrou em solidariedade com ela e começou a chorar. Portanto, isto era na altura, a maneira hoje em dia, naquela altura era a maneira, e ainda hoje em dia também, que nem é preciso falar muita coisa, basta sentar ao lado de alguém e chorar e dar esse apoio. Então uma senhora foi lá e também começaram a chorar, ou seja, houve ali uma onda de apoio também que todo o mundo tinha, porque sabia que Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha era inocente dessa situação toda. Mais tarde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam chega à casa deles, ou seja, entra em casa, está ele sentado com Aisha e estão os pais Abu Bakr e Ruman. O profeta sallallahu alaihi wasallam pela primeira vez vai falar com ela depois de 30 dias, onde ele começa, portanto, a elogiar Allah subhanahu wa ta'ala e depois diz, depois de elogiar, diz que Amabad, depois de todos de elogiar, ele diz que Aisha, eu ouvi essa história sobre ti. Na realidade, se tu és mesmo inocente, não te preocupes, porque Allah vai te ilibar. Allah sempre iliba os inocentes. Mas, se porventura tropeçaste e aconteceu aquilo que estão a dizer, então o melhor caminho para ti é pedir perdão a Allah, arrepender-se perante Allah subhanahu wa ta'ala e Allah vai-te efetivamente libertar. Isto mostra que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam era um ser humano que todas as informações que ele tinha vinham através da revelação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Todas as revelações que chegavam eram para Allah subhanahu wa ta'ala e somente aquilo que Allah lhe revelava é o que ele sabia. Se na realidade, como se muitas vezes acusa, ele tivesse escrito o Alcorão, ele tivesse inventado o Alcorão, ele podia ter inventado hoje, e podia ter enviado um versículo a falar sobre Aisha radiallahu anha. Se ele realmente tivesse ajuda de fora, que as outras, como muitas vezes se acusavam a ele de fazer isso, ele já tinha resolvido o problema. Para que esperar 30 dias e até a esta noite em que eles estão a falar um com o outro, ele ainda realmente não sabe o que é que se passou porque não recebeu revelação. E só mostra, mais uma vez, que ele só falava quando Allah lhe revelava alguma coisa. Caso contrário, ele não falava rigorosamente nada. E também mostra que para todas as pessoas, independentemente seja família ou não, quando uma pessoa comete um pecado, o único caminho é arrependimento, é arrepender-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Aisha diz que quando eu ouvi isso, eu deixei de chorar e fiquei muito zangada. Porque realmente eu não consegui aceitar o facto de ele poder aceitar que pode ser verdade. E então ela vira-se para a sua mãe e diz à mãe para responder, para lhe defender. Ao que a mãe diz, o que é que eu posso dizer mais? O que ele diz é praticamente, não há nada mais a acrescentar. Ela vira-se para o seu pai Abu Bakr e também Abu Bakr responde da mesma maneira. E aí que a Aisha pela primeira vez diz que eu senti-me totalmente sozinha nessa situação. E ela diz que eu tentei lembrar-me o nome do profeta Jacó, pai de Yusuf, filho de Isaac. Mas não conseguia lembrar, eu estava tão nervosa, até eu disse, eu realmente só digo o que Abu Yusuf, ou seja, pai de Yusuf, alayhi salatu wassalam, que era o profeta Jacob, que era filho de Isaac, que era filho de Ibrahim. Ele diz no Alcorão, quando ele ficou sozinho e quando realmente perdeu o seu filho, que فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, que eu vou fazer muita paciência, Allah vai me ajudar daquilo que vocês realmente estão a fazer.
Então eu também vou efetivamente fazer isso. Ela virou-se, deitou-se, virou-se para a parede e ficou ali deitada. E é nessas alturas que, quando todo o mundo abandona, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam tecnicamente não abandonou, ele está numa situação muito complicada, ele disse praticamente que eu não tenho informação nenhuma, ele não é mentiroso, ele não vai inventar qualquer coisa, mas quando todas as fontes terminam, é nessa altura que Allah subhanahu wa ta'ala vem. Própria Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala diz que eu nunca pensei, eu sempre tinha a minha convicção forte que Allah iria, de uma maneira ou outra, ilibar-me. Ou o profeta sallallahu alaihi wasallam iria ver um sonho, ou alguma coisa ia acontecer. Eu nunca pensei que ia acontecer isso que ia acontecer agora, que é, naquele momento, naquele quarto, de repente o profeta sallallahu alaihi wasallam olha para baixo e começa a receber uma revelação. E sempre quando ele recebia uma revelação, ele tremia muito, transpirava muito e ficava extremamente, tremia bastante porque estava a receber uma revelação. Quando terminou essa revelação, limparam-no e foi aí que ele vira-se para Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala e diz que Aisha, boas novas para ti. Ele começa a rir. Aqui o rir pode significar ele está muito feliz, muito animado, a sorrir imenso e diz que Allah revelou em teu nome versículos que te limparam a tua imagem. E foram 20 versículos do Surah Nur, no capítulo 24, que Allah subhanahu wa ta'ala revela a limpar. Os primeiros 10 versículos, Deus está a falar sobre a regra em geral de alguém que realmente tem a ver com a parte do adultério, que tem a ver com a parte de acusação falsa, e depois no 11º para o 20º fala concretamente sobre essa situação e limpa completamente o nome da Aisha. A própria Aisha radiallahu ta'ala, como eu disse, ela diz que eu nunca pensei que Allah desse-me essa honra. Eu pensei, ele ia de uma certa maneira falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, enviar um sonho ou qualquer coisa. Nunca pensei que o meu nome, não o nome, mas a minha situação estaria espelhada nesses versículos. Uma Ruman, a mãe, até disse assim, olha, vai lá agradecer o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas aí Aisha, ela diz que não, eu vou agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah me limpou. Pronto, isto é uma conversa entre marido e mulher, era aquela situação toda, ela estava ainda um bocadinho chateada com essa situação toda, mas na realidade ela também diz que foi Allah que me limpou e ajudou também. O profeta sallallahu alaihi wasallam não podia fazer mais do que aquilo que ele tinha feito, mas ajudou. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu próprio diz que quando ele descobriu que Mistah, que era um dos 3 companheiros do profeta que tinham espalhado essa mensagem, apesar de não terem sido eles que inventaram essa mentira, ele disse, a partir de hoje, juro por Deus, nunca mais vou ajudar Mistah. Ele costumava dar sadaqa a Mistah. E Allah, no versículo 22 deste mesmo capítulo 24, diz que e diga aos agraiciosos e os ricos, não devem jurar em parar de ajudar os destituídos, os necessitados. Ou seja, Allah chama Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu de um homem de graça, um homem gracioso. E depois Allah diz também em frente, devem perdoar e ter tolerância. Vocês não gostam que Allah vos perdoe. E aqui, meus queridos e meus ouvintes, há aqui uma coisa muito importante que Allah está a dizer, que nós, se queremos que Allah nos perdoe, nós também temos que saber perdoar. Não é possível nós na nossa vida termos coisas que nos aconteceram contra a nossa vida, pessoas que fizeram-nos mal a nós, e nós somos incapazes de perdoar, mas no entanto queremos que Allah nos perdoe a nós. Não devemos fazer assim. Allah é bastante misericordioso que perdoa, mesmo assim. Mas o certo é que cada um deve pensar para nós próprios, que nós queremos que nos perdoem, que nós queremos que sejam tolerantes connosco. Será que nós somos tolerantes? Cada um deve olhar para o seu coração e dizer para si próprio que realmente, se há alguém que me fez mal, eu devo de uma vez por todas perdoar esta pessoa. Não estou a ficar amigo dele ou andar aos beijos e abraços, não. Mas perdoar e limpar efetivamente o nosso coração de qualquer rancor. Abu Bakr Siddiq, vejam, a filha foi difamada, mas ele disse, não, se Allah está-me a dizer isso, eu vou continuar. E durante o resto da vida dele, ele continuou a ajudar Mistah, que foi um dos rapazes que falou mal de Aisha radiallahu anha. Mais tarde, como sabem, a lei caiu,
e nestes 20 versículos vem claramente que se uma pessoa acusa alguém sem provas, e essa situação vai ao tribunal, e essa pessoa que acusou não consegue apresentar provas, ela será chicoteada 80 vezes para nunca mais fazer isso. E Hassan bin Thabit, radiyallahu anhu, Hamana bint Jahsh e Mistah, os três aceitaram, porque eles eram companheiros, eles eram boas pessoas, eles tinham fé dentro deles, eles não tiveram problemas e aceitaram esse castigo e limparam-se perante o mundo. E a própria Sayyidina Aisha, radiyallahu ta'ala, diz que não permitia que ninguém falasse mal deles, porque na realidade eles tinham mostrado a fé e eles tinham cometido um erro e pagaram pelo erro. Já aqueles outros hipócritas todos que andaram realmente a fazer, o Islã nem olhou para eles, porque eles na realidade não eram muçulmanos, não eram crentes. O castigo dele, tal como o Alcorão diz, seria efetuado e vai ser efetuado no dia do juízo final. Eles entender-se-ão com Allah subhanahu wa ta'ala. Safwan bin Mu'attal, o tal senhor que foi acusado na auzubillah desta situação com Aisha, ele próprio dizia que eu juro por Deus que eu nunca toquei nenhuma mulher na minha vida. Há quem diga que ele nunca, nem vai chegar de casar, ele na altura não era casado, e nem chega de casar, e vai acabar por falecer no ano 18, portanto daqui a 15 anos, daqui a 13 anos, numa batalha onde ele vai estar presente na Arménia. Ele diz que quando soube dessa situação e soube que Hassan tinha falado sobre essa matéria e tinha espalhado também essa conversa, ele foi ter com Hassan e bateu em Hassan. E depois Hassan ibn Thabit foi fazer queixa ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra que a lei não pode chegar às ruas. Safwan pode até ter tido razão, e o Corão ilibou ele, que ele não fez nada, mas isto não dá direito dele ir bater em alguém. Ninguém pode bater em ninguém. Isto não é República das Bananas. E então Hassan foi fazer a queixa, e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, vejam que está a ver Hassan, um homem que falou mal da sua esposa, mas a lei é a lei. Ele disse: Hassan, neste caso tu tens razão, tudo bem, tu fizeste o que fizeste, já está tudo limpo atrás, mas tu tens razão e na realidade ele não devia ter batido a ti. Mas olha, perdoa lá ele, porque ele, coitado, ficou um bocado chateado, e perdoa lá ele, até porque Safwan estava muito chateado com essa situação, e até disse que o Hassan é um poeta, era um grande poeta, um fantástico poeta, mas ele dizia: Hassan usa as palavras para lutar, mas eu uso o meu murro para lutar. Mas ele dizia: perdoa lá Safwan, coitado, estava chateado com essa situação toda, e perdoa lá ele. E Hassan ibn Thabit perdoou, e em troca o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam deu-lhe um jardim como indemnização. Vejam que a figura do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam não guardou rancor. O que se passou, passou. Tudo bem que este rapaz falou mal da esposa, mas pronto, está tudo resolvido. As coisas quando estão resolvidas e não vale a pena realmente participar. Finalmente, só para vos dizer que dentro destes 20 versículos há uma passagem que Allah diz que quando realmente, porque é que vocês quando ouviram isso não disseram que isto é uma grande calúnia, não nos cabe a nós falar sobre essas matérias. Na realidade, quem falou isso foi Hazrat Abu Ayyub Ansari, um grande companheiro do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que está sepultado na Turquia. É uma conversa que ele tem com a esposa. A esposa, quando veio ter com ele, disse: olha, ouviste o que aconteceu? Disseram isso. Abu Ayyub Ansari disse à sua esposa: eu estou em casa, que Subhanaka hada buhtanan azim, glorificado seja Allah, não nos compete falar sobre isso, isto é uma grande calúnia. E Allah, em homenagem a este homem, escreveu e citou dentro do Alcorão. Isso mostra o quê? Que Allah subhanahu wa ta'ala vê todas as nossas ações. Não é preciso nós estarmos na câmara, ou estarmos numa zona grande, ou estarmos a ser filmados para realmente as pessoas saberem quem nós somos. Não. Basta haver sinceridade no nosso coração e nós queremos agradar a Allah. Allah faz questão muitas vezes de mostrar isso ao povo. Foi assim que realmente Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala foi ilibada, foi limpa, e o estatuto dela naturalmente aumentou ainda mais.
e não é ao calhas que nós amamos a Aisha radiallahu anha, como também amamos todas as esposas e amamos a sua família, como também amamos todas as famílias, mas eles naturalmente têm um estatuto maior por causa disso. Todo este evento também fala sobre namam, o conceito de criar intrigas. Uma pessoa que cria intrigas não é necessariamente uma mentirosa. Às vezes tu podes dizer uma verdade, mas tu com essa verdade queres criar discórdia, intriga dentro de um grupo. O efeito é nefasto, é tão nefasto que ainda hoje há pessoas que realmente atacam Sayyidina Aisha radiallahu anha, atacam a ela, dizendo que na'uzubillah, ela pode ter feito isso, na'uzubillah, ela realmente tinha problemas com Sayyidina Ali, porque Sayyidina Ali naquele momento não defendeu a ela, mas também, a bem da verdade, Sayyidina Ali também não acusou-a de nada, mas é para vermos o efeito que as intrigas têm dentro de nós, que Allah nos perdoa, proteja, faça-nos firme, afaste-nos desse tipo de malvadez e mantenha-nos firmes. Para a semana, inshallah, vamos começar a falar sobre um novo capítulo, que é o capítulo das batalhas, das trincheiras, a batalha de Khandak, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.